Gente, paz do Senhor! Bom, hoje nós estamos no quarto tema daqueles 5 temas que eu falei. E o tema de hoje é aceite seu chamado. E para começar, eu vou ler lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Ele os chamou para isso, por meio de nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, eu vou começar falando sobre o que é chamado. O chamado é uma vocação ou uma orientação. E ele acontece quando sentimos que algo nos chama para seguir certo caminho de nossa vida, seja ele bom ou ruim. Aí, tem 4 tipos de chamados. O chamado que vem de Deus, o chamado de Deus para todos, o chamado de Deus individual e o chamado que não vem de Deus. Eu vou começar falando sobre o chamado que vem de Deus. Bom, o chamado de Deus é um plano que Ele tem para cada pessoa e Ele nos convida a seguir. Há um chamado de Deus que é individual e o universal, que são os próximos que eu vou falar. E todos nós precisamos atender o chamado de Deus, porque quando você não atende, automaticamente Ele vai entender que você não quer nada com Deus, com Ele, e que você não liga para Ele, que você não está sujeito a obedecer os mandamentos dEle. É isso que Ele vai entender. Por isso, aceite o chamado dele, porque isso é muito importante. E o chamado de Deus é para todas as pessoas, mas nem todas aceitam, infelizmente, porque muitas pessoas, quando não aceitam, é porque não querem seguir Deus, né? E quando você não aceita o chamado de Deus, você automaticamente vai ficar triste, angustiado, sentindo um vazio muito grande, porque Deus colocou em nosso coração que estamos sujeitos a adorar algo. Toda vez que não adoramos a algo, sentimos um vazio muito grande. E Ele colocou isso para adorarmos a Ele. Mas infelizmente muitas pessoas, ao invés de adorar Ele, buscam preencher esse vazio com outras coisas. E infelizmente muitos não aceitam esse chamado. Mas para aqueles que ouvem o chamado de Deus, o verdadeiro chamado, e escutam, seguem esse chamado, Deus dá uma vida nova, uma vida de abundância. Por mais que seja difícil você seguir o chamado de Deus, Ele irá te capacitar para isso. Por mais que seja muito sofrimento seguir o caminho estreito, o caminho de direção a Deus, Ele vai te capacitar e Ele irá te ajudar. Porque por mais que você pareça caído, machucado, você nunca vai ter a tristeza que o mundo tem, você nunca vai sentir o vazio dentro de si que o mundo sente. Bom, agora eu vou falar sobre o chamado de Deus para todos. O chamado universal. Porque todos nós temos um chamado. E todos somos chamados a adorar a Deus e bendizer o nome dEle e a louvar a Ele. E como eu falei, quando estamos longe dEle, sentimos um vazio muito grande. Por isso temos que aceitar esse chamado. O chamado de Deus também tem um lado prático. Quem é salvo é chamado para obedecer a Deus e fazer boas obras. Essa é a nossa vocação, fazer a vontade de Deus. Lá em Efésios 4, 1 ao 4. Eu simplifiquei. E quando nós nos aproximamos de Deus, aprofundando nosso relacionamento com Ele e obedecendo seus mandamentos, encontramos a paz e o significado que procuramos. Muitas pessoas procuram várias igrejas falando nenhuma igreja encaixa. Mas você não tem que encaixar em igreja, você tem que encaixar com Deus, você tem que buscar o verdadeiro significado que você procura. Você quer procurar a Deus, mas você está procurando, na verdade, uma igreja que você acha que você se encaixa. Porque se fosse você nunca irá encaixar em nenhuma igreja, porque nenhuma igreja é perfeita, porque nós não somos perfeitos, somos seres humanos. Então, se você parar de ficar procurando lugares e começar a procurar essa pessoa maravilhosa que é Deus, você encontrará o verdadeiro significado. Se você começar a obedecer os seus mandamentos, se você se aprofundar no relacionamento com Ele, orar, buscar cada vez mais, você verá que você encontrará paz dentro do seu coração, uma alegria eterna, uma alegria profunda, e você encontrará o verdadeiro significado que você está procurando. Bom, agora eu vou falar sobre o terceiro tipo de chamado, que é o chamado que é individual. Além do chamado de amar e obedecer a Deus, que é o chamado universal, algumas pessoas também recebem pequenos chamados individuais.
Esse chamado pode ser para fazer determinado trabalho, assumir algum ministério ou ir para algum lugar. Por exemplo, tem algumas pessoas que Deus chama para ser pastor, tem outras que Deus chama para ser missionário, outras para ser profeta, outras para ajudar crianças de outros países e ao mesmo tempo evangelizar. Deus tem vários chamados para as pessoas e depende do seu chamado. E eu te digo para você nunca rejeitar esse chamado. Você pode falar: Deus me chamou para cantar, mas eu não tenho uma voz bonita para cantar, eu não tenho esse dom. Deus irá te capacitar para isso, porque se foi Ele que te chamou, Ele verá que você tem, se você aceitar esse chamado, Ele verá que você teve interesse e irá te capacitar para isso. Porque Deus tem um plano para cada vida e você tem que aceitar esse plano, porque por mais que você não tenha esse dom, Ele irá te capacitar. Mesmo quando não recebemos um chamado muito claro também, sabemos que Deus está no controle de tudo e está nos guiando. Quando procuramos seguir o chamado universal de Deus e buscamos sua vontade, Ele guia a nossa vida. Porque Deus pode não ter te chamado para fazer algo específico, mas tem um chamado universal e você deve segui-lo. Você também pode fazer algo para Deus sem Ele te chamar. Você quer ser muito ser pastor, mas você acha que não tem esse dom e Deus não te chamou para isso. Mas você pode fazer isso se você quiser. Porque se você se esforçar, você estudar a Bíblia, Deus irá ver que você se esforçou para fazer algo para Ele e irá te capacitar. Então você tem que buscar o chamado de Deus, mesmo Ele não te chamando. Tem uma missionária que ela faz missão nas tribos indígenas lá da América Central, na Amazônia, e uma vez perguntaram para ela: qual chamado você recebeu de Deus? Ela falou que não recebeu nenhum chamado. Ela simplesmente obedeceu o que estava escrito lá em Marcos 16, versículo 15 e 16. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ela disse que só obedeceu esse mandamento. E hoje muitas pessoas, muitos indígenas foram salvos por causa dela. Porque Deus agiu a vida dela, porque Ele viu que ela estava se esforçando para fazer algo para Ele e usou ela para salvar muitas vidas. Agora eu vou falar sobre o último chamado, que é o chamado que não vem de Deus. Porque nem todo chamado vem de Deus, né? Tem aquele chamado que vem do inimigo. Por exemplo, as tentações. Esse é o chamado que o inimigo tem, porque as tentações nos chamam para o pecado, elas nos chamam para pecar. E esse é o pior chamado e o chamado mais difícil de não seguir. Porque nós estamos sujeitos ao pecado, nossa natureza é pecaminosa. Mas Deus nos purificou com seu sangue, através da cruz do Calvário. Mas mesmo assim nós temos as marcas do pecado no nosso coração. E para nós é muito difícil viver longe do pecado, porque essa é a nossa natureza, pecaminosa, né? Como eu falei. Mas tem várias formas de você não cair em tentação. A primeira forma de você não cair em tentação é você buscando a Deus cada vez mais. Quanto mais tempo você passar com Deus, mais sujeito você estará a seguir Ele e menos sujeito você estará a cair em tentação. Porque você estará passando mais tempo com Deus. A sua vida irá mudar. Você verá que você ficará parecido com Deus. E Deus não caiu nas tentações que o inimigo lançou sobre ele. E você também não cairá se você estiver firme com ele, próximo a ele, parecido com ele. Outra forma de você não cair em tentação é você discernindo o que é tentação e o que não é. Porque muitas pessoas acham que muitas vezes alguma tentação, algo que o inimigo fala, acha que vem de Deus. E faz essa coisa achando que vem de Deus, mas na verdade veio de inimigo. Por isso nós temos que saber discernir. E para saber discernir nós temos que ler essa palavra aqui todos os dias. Nós temos que buscar ela, porque o inimigo, quando tentou Jesus no deserto, ele usou essa palavra, porque ele sabe essa palavra na ponta da língua, ele sabe tudo que está escrito. E nós não sabemos, tem pessoa que não sabe nem o versículo. Nem João 3,16 tem pessoa que não sabe. E o inimigo sabe tudo isso aqui na ponta da língua, ele sabe toda a Bíblia de cor. E Deus usou essa Bíblia, essa mesma palavra, para afrontar o inimigo. E ele foi embora. Então, se você usar essa arma, essa espada, você com certeza saberá discernir o que é tentação e o que não é. E a outra forma, tem mais formas, mas eu só separei 3. A outra forma de você discernir
você vencer as tentações é você usando a armadura de Deus. E qual é a armadura de Deus? A couraça da justiça, a espada, que é a palavra de Deus, os sapatos, que é a prontidão para anunciar o evangelho. Também tem um capacete da salvação, o cinturão da verdade e o escudo da fé. Se você usar todas essas armaduras, você estará protegido das armadilhas do inimigo e você não ficará sujeito a cair nas tentações. Porque Deus falou para você usar todas essas coisas. Deus falou para você usar todas essas armas. Só que Ele não falou para você usar elas sozinhas. Ele falou que você deve usar elas em oração. Lá em Efésios 6, tá falando que, tá falando assim, portanto, sejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos do fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada, que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda a Ele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem também sempre por todo o povo de Deus. Paulo estava falando que nós devemos orar. Nós devemos não só usar essas armas, mas devemos também orar sem cessar. Porque a oração é a base de tudo. A oração é o que nos alimenta a termos uma vida. A oração é que nos ajuda a termos uma vida com Deus, uma vida de intimidade. Ela que é nosso alimento. Ela e a palavra de Deus são os nossos alimentos. E nós devemos usar eles junto com a armadura. Por isso, tente usar toda a armadura, busque cada vez mais ter cada vez mais armas para você lutar contra o inimigo pronto, né? Para você estar pronto para lutar com o inimigo, porque ninguém vai para o exército lutar sem as armas, porque com certeza iria perder. Por isso, nós temos que nos vestir com a armadura de Deus, porque isso irá nos ajudar a vencer essas ações. Tem uma diferença? Agora acabou tudo, agora eu vou falar a diferença entre o chamado de Deus e o chamado individual. O chamado de Deus, ele te dá uma paz. Quando você aceita o chamado de Deus, você automaticamente tem uma paz muito grande em seu coração, uma paz eterna, uma alegria profunda. Você recebe os frutos do Espírito, os dons espirituais, uma sabedoria que você se sente muito capacitado para servir a Deus. Você sente uma paz tremenda. E por mais que alguém te afronte, você terá uma paz que não irá afrontar a pessoa também. Você será como Cristo. Se você aceitar o chamado de Deus, você parecerá com Cristo. Agora, se você aceita o chamado do inimigo, o chamado das tentações, o pecado, você sentirá uma tristeza profunda, porque você saberá que você pecou. E muitas vezes o inimigo colocará na sua mente: Deus não te aceitará mais, desista e vem para mim. E muitas pessoas infelizmente vão para o inimigo, vão para o mundo, saem da igreja porque pecaram e acharam que Deus não ia perdoar. Mas Deus perdoa mesmo assim, porque Ele esquece o seu passado. E você deve estar pensando: mas Deus não vai me chamar por causa do meu passado. Irmãos, Deus não olha o seu passado, porque se Deus olhasse o meu passado, eu não estaria aqui agora. Se Deus olhasse o meu passado, Ele nunca me escolheria para falar na minha igreja lá na frente, no curso de criança que eu falo estudo bíblico lá na frente. Deus nunca me chamaria para estar aqui na frente dessa câmera no YouTube, se Ele olhasse o meu passado. Ele olha o seu futuro e Ele quer que você também passe a olhar o que Ele quer para a sua vida. E não olhe o seu passado, não se preocupe com o que passou para trás, se preocupe com o que virá, porque Deus é justo e Ele já jogou todo o seu passado no lago do esquecimento. E Ele é fiel para te capacitar. Por isso, não aceite o chamado do inimigo, aceite o chamado de Deus. Porque se você quiser se sentir triste, aceite o chamado do inimigo mesmo. Se você quiser se sentir angustiado, se você quiser ir para o inferno, aceite o chamado do inimigo. Mas se você quiser ver a Deus e se encontrar com Ele, ir para o céu, aceite o chamado de Deus. Bom, é isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado.
Fiz esse vídeo com muito carinho. Inscreva no meu canal, ative o sininho para você receber todos os meus próximos vídeos. Deem um like, compartilhem esse vídeo, comentem, deem dicas, porque eu estou conversando e eu preciso mesmo de dicas. Espero muito que vocês tenham gostado mesmo. Beijão e até o próximo vídeo.